Uma realização da Turma de Direito do 6º período da Univassouras Campus Maricá. Olá, meu nome é Isabel Oliveira. E eu sou a Letícia Gil. E a gente está iniciando aqui mais um episódio do podcast Direito Pode, organizado pelos alunos do 6º período do curso de Direito da Univassouras Campus Maricá, sob a coordenação da professora Patrícia Esteves. Responsável pela disciplina extensionista Direito e Relações Familiares. Olha, gente, hoje a gente está com um tema super importante, tá? Os desafios enfrentados pelas famílias homoafetivas no Brasil. Esse tema é super importante, é crucial para as famílias contemporâneas. E quem é a nossa convidada de hoje? Nós estamos aqui hoje com a doutora Dayana Reis, que é uma mulher preta, mãe solo, lésbica e de axé. Nossa, ela também é jornalista, você sabia disso? Sim. Mas o quê? Tem mais, que o currículo dela tá grande aqui, hein? Ela é pós-graduada em marketing. Advogada, né? Pós-graduada também em direito penal. Coordenadora da pauta LGBTQIAPN+, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Maricá. Também já foi coordenadora do Centro de Cidadania LGBTI da Metropolitana 2, aqui em Maricá. Também já foi advogada voluntária aqui em Maricá, em Itaipuaçu. Militante LGBT há mais de 15 anos. E atuante na causa negra, né? Integrante do Movimento Negro Unificado. Conselheira do Conselho de Direitos da Mulher de Maricá. E, olha que bacana, ela é passista também da União de Maricá e da Imperatriz Leopoldinense. Obrigada pela presença aqui, doutora, por ter aceitado o convite aqui da nossa turma. Eu que agradeço. Estou lisonjeada por esse convite aqui. Para mim é uma honra falar desse tema, que é um tema que não só trabalho hoje, mas é um tema que faz parte da minha vida, não só pessoal, como profissional, como dito, há mais de 15 anos. Então é uma honra estar aqui. Que maravilha. Bom, antes da gente iniciar, a gente quer aqui ofertar uma lembrancinha aqui do nosso programa, do nosso podcast, uma caneca aqui do nosso Direito Pode. Já vou completar com uma aguinha. Aqui. Obrigada. Nada, Letícia. Obrigada. A gente vai falar muito hoje, sabe, gente? Tem que molhar a garganta. A gente tem que molhar a garganta. E como a gente estava falando aqui, doutora Dayana, esse é um tema extremamente importante, né? E a gente sabe que as famílias homoafetivas ainda sofrem muitos preconceitos na sociedade, né? Então, assim, eu queria que a senhora pudesse explicar aqui o que caracteriza juridicamente uma família homoafetiva no Brasil. Então, juridicamente, uma família caracterizada por pessoas do mesmo sexo que se relacionam, que podem ou não ter filhos. Essa caracterização, ela foi evidenciada por uma decisão do STF em 2011. Então, isso ainda é muito novo. Então, as famílias homoafetivas, hoje em dia, elas têm o mesmo direitos e deveres das famílias heteroafetivas. Sim. Foi até, antes de você falar, Letícia, foi até interessante tocar nesse assunto, porque há pouco tempo a gente teve o nosso legislativo, né, tentando acabar com esse direito do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, né? Sim, sim. Porque, assim, até um exemplo legal de trazer aqui é o caso da Cássia Eller. A Cássia Eller morreu em 2001. Então, na época, não tinha ainda esses direitos e ela já era casada, né, com a esposa dela há mais de 20 anos. E elas tiveram um filho, né, o Chicão. E quando a Cássia Eller veio a falecer, a esposa dela travou uma briga judicial com o pai da Cássia Eller, porque não tinha os direitos que os casais têm hoje em dia. Então, ela foi uma briga até que ficou marcada juridicamente no mundo, né, jurídico, porque ela sofreu, porque o pai da Cássia Eller também queria não só a guarda do menino, mas também os direitos autorais da Cássia Eller.
Então, por fim, ela acabou ganhando, e isso também gerou um exemplo para outras famílias homoafetivas. Então, ter esse direito, essa decisão da STF em 2011 trouxe esse direito não só a união estável, como é feito nos casais heterossexuais, mas também do casamento civil, como também direito patrimonial, porque, como aconteceu no caso da Cássia Eller, a pessoa, né, que era casada no mesmo sexo ou união estável não tinha direito a receber herança, e hoje em dia já tem esse direito. Também direito previdenciário em casos de doenças, pensão e outras coisas que não tínhamos direito como os casais heteroafetivos. Então, assim, essa decisão foi muito importante para garantir esses direitos, né? Porque as pessoas, né, como uma família comum, também o direito à adoção também foi incluída em um desses direitos, porque tinha limite de idade, hoje em dia não tem mais limite de idade. Algumas coisas foram sendo alcançadas, por mais que não tenha lei específica, mas temos as decisões do STF que acabam regulamentando essas relações homoafetivas. E aí, mesmo com esses avanços, né, que, querendo ou não, já é grande coisa, já é de extrema importância, o que estaria faltando hoje ainda? Assim, por mais que tenhamos esses avanços, o que está faltando mesmo é um legislador escrever a lei. Acho que esse é o crucial, né? Porque na Constituição Federal existe lá que somos todos iguais, independente de gênero, enfim, como nós sabemos. Mas ainda não temos a lei mesmo escrita lá, preto no branco, que dê os direitos às pessoas LGBTQIAPN+. Então, assim, temos decisões do STF, mas que amanhã ou depois, se essas decisões caem, se ocorrem outras decisões, como já tentaram, né, no governo passado, tentaram mesmo retirar alguns direitos que nós temos. Se esses direitos forem retirados, não temos mais. Então, o que falta mesmo é a lei efetiva que possa nos trazer segurança enquanto pessoas LGBTs, sobretudo pessoas transexuais, que eu acho que é o X da questão, porque é o mais complicado, né? A questão da mudança de gênero. A mudança de gênero também isso também foi mudado por uma decisão do STF, porque antigamente a pessoa só podia fazer a transição de nome e gênero se fizesse a cirurgia. Hoje em dia isso já mudou. Então, assim, esses direitos foram sendo alcançados, mas ainda não está no preto no branco. E a gente sabe também, fora os preconceitos, que mesmo tendo lá, mesmo a lei, as decisões, né, não a lei, as decisões sendo favoráveis, mesmo com a criminalização da LGBTfobia equiparada ao racismo, nós sabemos que ainda existe muito. Então, falta muito informação, falta disponibilidade das pessoas entenderem o que para que isso possa ser erradicado mesmo, a LGBTfobia, principalmente nas pessoas, nas famílias homoafetivas, principalmente, que tentam adotar, e a dificuldade é muito maior. A gente já sabe que a burocracia já é grande para casais heterossexuais. Então, para casais homossexuais, é maior ainda. A gente pode dizer, então, que o preconceito, né, ainda é um tabu. É o que causa esse tabu, né? De não ter essa legislação já específica falando sobre isso, tornando isso lei. E aí as pessoas têm que estar toda hora em movimentos, né, nas ruas, lutando pelos seus direitos, que seriam coisas assim, normais, né? E aí as pessoas têm que ficar toda hora na luta. Essa questão do nome, por exemplo, eu fico pensando que para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, pessoas mais pobres, assim, como isso é difícil. Se até uma deputada federal que está aparecendo muito na mídia e realmente representa, eu acho que as pessoas, né, do movimento LGBTQIA+, que é a Erika Hilton,
né? Ela foi simplesmente, ao viajar, não teve reconhecido o seu nome, né, como mulher. Sim. Né? Aí a pessoa vai lá, obviamente, né, para os Estados Unidos, onde tem aquele cara da extrema-direita governando. E aí ele não reconhece não as pessoas reconhece, trans. né? Na verdade, foi um governo que entrou já abolindo um monte de direitos, né? Exatamente. Sociais, civis, né? Era o que aconteceria conosco aqui no Brasil, como não temos lei, letra da lei. Então, se as decisões que temos hoje forem erradicadas, a gente também perde tudo. Então, o que falta é isso, realmente, a lei, porque assim, as decisões realmente são muito importantes. Foi depois de muita luta, depois de muita morte. Não foi do dia para vocês verem, né? As decisões são 2000 para cá. A gente tem pouco tempo de coisas que a gente pode trazer para a gente, né? Principalmente na relação familiar. Não só dos casais homoafetivos, mas das pessoas LGBTs com suas famílias, né, dentro de casa, que a gente vê muito, né, questão de abandono, principalmente pessoas trans acabam recorrendo à prostituição por não ter acolhimento familiar, então essas pessoas acabam indo para a prostituição, não que seja errado, obviamente, né, cada um faz o que quiser da vida, mas se torna a única opção, porque saem da escola, porque sofrem LGBTfobia na escola, sofrem LGBTfobia dentro de casa com suas famílias, então acabam não tendo assim alternativa para sobreviver. E aí você falou, né, sobre a questão do não haver legislações específicas, né? E eu sou estagiária do programa, né, Rio Sem LGBTfobia. Eu sou estagiária de Direito no Centro de Cidadania LGBT da Baixada Litorânea 1 e 2. O equipamento é localizado lá em Arraial do Cabo. E aí, além de fazer todo o atendimento à população LGBT e trans, nós também realizamos capacitações nas secretarias de saúde, assistência, desenvolvimento social, enfim, segurança pública. E aí, eu participei agora na semana passada de uma capacitação e, assim, surgiram muitas dúvidas. As pessoas, sinceramente, assim, não sabem, não fazem a menor ideia, noção de como... Não buscam saber, né? Exato. O problema é esse, porque informação tem. Exato. As pessoas só não buscam. E aí, eu citei, né, essa questão da legislação, a falta, né, a omissão. E aí, a ADO 26, né, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ela faz essa equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, e também nós temos a injúria LGBTfóbica, sim, né? Sim. Que é quando eu chamo uma pessoa trans de traveco. Ou você erra o pronome. Exato. Seu viadinho. E errar aí, o pronome toda hora. Eu sou uma pessoa que não adianta. Eu vejo, eu escuto e eu vou falar. Eu também. Que bom, eu não consigo. Não me desce. Caminhoneira. Não dá, gente. E são práticas que a gente precisa mudar. É um trabalho, assim, de formiguinha. Mas a gente precisa começar a mudar tudo isso. Eu acho que é a mesma coisa, né, de você ser antirracista, né? É você não aceitar a situação. Não basta ser racista, você tem que ser antirracista e LGBTfobia também. Não é porque também. eu não sou lésbica que eu não vá lutar Exatamente. pelo direito de quem é. Exatamente. Então, eu acho que é uma questão também de empatia das pessoas, né? E de não ser preconceituosa mesmo. E essa questão também das pessoas sofrerem essa discriminação no ambiente de trabalho, na escola, em casa, serem abandonadas muitas vezes, e aí ter que recorrer à prostituição ou a outros serviços, que bem o que você falou, não é que não possa, né? É que as pessoas não podem ser reduzidas a isso. Não ter opção, né? Não ter opção. A ir para prostituição, ou ser cabeleireiro, ser, né, ou manicure. Por que a pessoa que é LGBT, é trans, por que ela não pode ser uma advogada, um advogado, médica, um escritor, um engenheiro? Exatamente. Né? Então, assim, falta muito isso. E aí e é isso que a sociedade não entende. Né? Com certeza. E com certeza nós aqui conhecemos, né? Temos amigos que são gays, lésbicas, trans, e que, nossa, são incríveis.
sabe? São escritores, são advogados, Pessoas sabe? como a gente. Pessoas, Ponto. São pessoas que estudam, que têm mestrado, que têm doutorado, porque tem uma oportunidade. E também acho que é importante também esse acolhimento mesmo da família, né, doutora? Acho que começa tudo pela família, né? Então, assim, se a pessoa não tem um acolhimento familiar, fica tudo mais difícil. Porque lá mesmo onde eu trabalho, que a gente atende pessoas, adolescentes, jovens, a gente vê histórias e histórias. Quando a gente vê sofrimento de pessoas que têm o acolhimento da família, imagina se não tivesse. A gente atendeu uns meninos que são trans, né? Meninos trans, que eles são menores de idade, então eu não vou falar o nome, obviamente. Sim. Eles tiveram problemas no colégio e de banheiro, que não podiam ir no banheiro, não pode ir no feminino, mas também não pode ir no masculino. Uhum. E assim, um deles chegou a ter uma infecção urinária, foi bem sério. E assim, a mãe deles, sabe, em total sofrimento, ajudando esses meninos. Mas imagina se ela não estivesse com eles. Como já vi casos, teve uma menina que entrou em contato com a gente, que ela, maior de idade, 18 ou 19 anos, só que ela no trabalho, eu dependo da minha mãe, mas minha mãe não me aceita quando ela descobriu que eu sou lésbica. E, sabe, vive naquele sofrimento. Se você assumir que é lésbica, você tem que sair de casa. Exato. Mas se você quiser ficar aqui dentro, né, você tem que ser heterossexual. Tem que seguir minhas regras. Então, assim, a falta do acolhimento familiar leva muitas das vezes até problemas psicológicos, gente. A gente também vê muitos casos, até mesmo de suicídios, né? Que infelizmente, são bem comuns dentro da nossa comunidade LGBT. Então, assim, isso causa uma tristeza, até mesmo por conta de tudo que envolve o assunto, né? Sim, e a gente também vê umas coisas terríveis, né? Tipo assim, cura gay, meu Deus, né? Comunidades terapêuticas. Comunidade terapêutica, cura gay, como se isso fosse uma doença, né? Porque há um tempo atrás, eu não vou lembrar a data, mas era dito como homossexualismo, ismo sufixo de doença. Isso. E isso foi retirado, Sim. Né? Mas ainda existia lobotomia e tudo mais, a fim de curar o gay. Existia ainda a cura gay, isso de forma legal. Hoje em dia não é mais legalizado, mas infelizmente ainda existe clandestinamente. Mas existe, se fala nisso o tempo todo. Clandestinamente ainda existe comunidades terapêuticas que eles pintam que, não, a pessoa vai se quiser. Mas em muitos casos é feito mesmo aquela internação compulsória que leva a pessoa até o local e tudo mais. A gente tem Agora você imagina pessoas. Que coisa dolorosa para a pessoa às também, vezes, até pela própria Quer família. Dizer, tô indo me tratar, né? Mas não tô vendo a cura, porque, na verdade, né? Eu sou desse jeito, né? E as pessoas não querem entender isso, né? E eu fico imaginando também, quando a pessoa é trans, que é uma coisa, assim, muito difícil. Você se olhar no espelho e não se reconhecer. Né? Você olhar aquele corpo e falar, não sou eu. Sim. Então as pessoas também não têm nem noção disso, né? O quanto isso é difícil e doloroso para a própria pessoa. Exato. E quando ela não tem esse acolhimento em escola, em casa, a vida é um inferno. Tanto é que a gente vê muita gente que casa obrigado. Passa uma vida inteira numa família de fachada, né? Numa vida de fachada. E é importante falar também da questão transexual. Como você falou, não precisa ser lésbica para abraçar as lésbicas. Eu também não preciso ser transexual para abraçar e tentar compreender. E eu falo muito desses casos porque eu acho muito importante. Porque a questão de gênero é diferente da questão da sexualidade, da orientação sexual. Então, muitas pessoas confundem. Vocês estão querendo colocar uma criança como sexualizada. As pessoas costumam sexualizar as crianças. Lá, pequena lá, viadinho. Não, gente, não existe sexualidade para criança. Mas gênero, sim. Assim que você nasce, você é atribuído a um gênero, né? Então,
a transexualidade é o gênero, independente do quanto você, de como você vai se relacionar, de qual sexo você vai se relacionar. Então, assim, o que acontece? Quando me perguntam, mas até, vamos dizer, uns 10 anos atrás, eu ainda me causava estranheza. Uma criança trans. Mas existem crianças trans. Sim. E, assim, é porque as pessoas costumam sexualizar o transexual. E não, é uma questão de identidade de gênero. De identidade de gênero, que eu costumo, nas minhas palestras, eu costumo falar uma historinha bem rapidinho, que é da Mães da Resistência, não sei se vocês conhecem. É um grupo maravilhoso, que são mães que se unem para falar dos filhos, enfim, LGBT. E essa história é uma mãe que ela tinha um filho, mais ou menos estava com 4, 5 anos de idade, e ele falava para ela, nessa idade, que ele queria ser uma menina. Ele batia o pé, eu quero ser uma menina. Ela levou ele em vários, não sei se vocês conhecem essa história. Ela levou ele em vários médicos, e os médicos ainda falavam para ela, não, porque você cria ele sozinha, então ele não tem referência masculina. E ela ficou super preocupada com aquilo, né, mãe, né? E ela tentou, de todas as formas, fazer com que aquele menino fosse menino. Até que um dia uma professora virou para ele e falou assim, você só vai ser menina se você morrer e nascer de novo. Meu Deus! Aí ele que chegou absurdo. em... Absurdo. Mas é real, depois vocês procuram no Instagram que tem esse vídeo. Aí ela... esse menino chega em casa e fala pra mãe, eu posso morrer hoje? Aí a mãe fica apavorada com aquilo, né? Claro. Como assim? Aí ele fala assim, não, porque a minha professora falou que se eu morrer hoje, amanhã eu posso nascer menina. Então aquilo mudou a cabeça dela, tipo, não, então tem alguma coisa errada. Aí ela começou a estudar, ela achou o Mães da Resistência, começou a estudar sobre o caso e percebeu que, na verdade, ela não tinha um menino, ela tinha uma menina. Ela tinha uma menina. Aí começou, obviamente, não há... Também as pessoas pensam, hormonizar a criança. Não existe, gente, hormonizar a criança. Né? Você vai deixar a criança ser criança do jeito que ela quer ser. E foi isso que essa mãe fez. Deixou usar a roupa que ela queria usar, deixou o cabelo crescer, deixou brincar do que ela quisesse brincar, com boneca, com o que fazia ela feliz. E assim a criança se desenvolveu normalmente. Assim, hoje, se eu não me engano, ela tem uns 11 anos e é uma menina linda, amada pela mãe e tá vivendo bem. Mas precisou passar por isso. Por isso que a questão familiar é tão importante. E poderia ter ocorrido até o pior, né? Nesse caso, né? Porque quando, né, ele percebeu que ele queria morrer, chegou a esse ponto, né? Será que eu posso morrer e nascer menina? Nascer amanhã. E aí, você falando, eu tava aqui me lembrando, né? No dia 23 de maio, na sexta-feira que vem, se eu não me engano. Não, daqui a 15 dias. Sim. Nós vamos ter um mutirão de requalificação civil. Ai, que legal. A de gente menores faz de aqui. idade. Ai, que legal. E Esses aí, meninos sim, que eu tô falando, eles conseguiram fazer também. Nós vamos levar a gente acompanhou. Uns 4 legal, menores crianças, de idade. Ai, que legal. Da região dos lagos lá pra Central, pra poder... Lá na Justiça Itinerante. Isso, a gente Justiça leva Itinerante. lá. Letícia, como é que funciona isso? Então, esse, na verdade, é o procedimento que a gente mais faz lá no Centro de Cidadania, né? Você sabe. A requalificação. A retificação, né? Que é a troca do nome e do gênero. Isso. A pessoa vai ter direito de ter um documento com o nome social dela, o nome que ela quer? Isso, isso. É um registro novo, na verdade. Existem 2 formas. Há como colocar o nome social mesmo, aí vai ficar seu nome de registro mais o nome social, ou você realmente muda o seu registro. Sim, entendeu? Você recebe uma nova certidão de nascimento. Sim. E essa ação é para mudar o registro. O registro. Aqui em Maricá a gente também faz. Na verdade, a gente também caminha lá, que ainda só lá no Rio mesmo. A gente faz a captação dessas pessoas que querem fazer a retificação. E a gente vai lá. Como funciona? A pessoa leva os documentos, né? Certidão de nascimento normal. Lá na Justiça Itinerante existe um juiz lá de plantão que ele dá uma sentença para essa pessoa. Essa pessoa, com essa sentença, ela vai até o cartório de registro e faz uma nova certidão. Ela vai receber 2 certidões. Uma certidão de inteiro teor, que vai ter todas as informações, caso aconteça alguma coisa, e uma certidão com o nome novo, como se tivesse nascido agora. É aquilo que a professora fala, né? Não basta
não basta como é que ter a sentença, tem que registrar. Tem que registrar. Essa é a matéria que a gente está dando nela, gente. E uma novidade, né, essa semana, não sei se você acompanhou, acho que é uns 2 dias atrás. Agora o STF, né, permitiu, né? Agora nós temos a permissão de fazer a troca do gênero neutro. Sim, também. E assim, gênero neutro. Isso é um avanço, para as pessoas não binárias que, né, transitam ali entre o gênero feminino e masculino. Tem o gênero fluido também, né? Exato. Então, assim, porque assim, o não binário, para quem não sabe, é a pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher. Sou eu, gente, acabou. Eu fico pensando, né? Se a sociedade já não consegue entender essa questão de ser gay e lésbico, você imagina o quão difícil é essa questão do binário, não binário, do e não sabem a diferença, muitas das vezes, de identidade de gênero para orientação sexual. É o que eu tava explicando. Foi o que ela explicou. Assim, o básico, sabe? Né? Identidade de gênero, quando a gente abre ali, né, o bonequinho. E aí eu tento sempre explicar, relacionar a questão, o bonequinho. Identidade de gênero é o cérebro do bonequinho. Sim. É a forma como eu me identifico. E aí a orientação sexual é o coraçãozinho. É a forma como eu me relaciono. Até porque pessoas transexuais podem se relacionar com o mesmo sexo ou com o sexo oposto. Isso independe. Isso que eu falei pra você, que assim, se é difícil, né, eu entender essa questão da pessoa gostar do mesmo sexo, né, da sociedade entender, como que eu entendo o gênero não binário, fluido? Então, aí eu queria aproveitar e te pedir para você explicar para mim essa sigla que ela aumenta a cada dia. Eu já estou perdida. Mas é LGBTQIAPN+. Mais porque vai ter... Mas você consegue falar para mim assim? Me explica rapidamente aqui pra gente aqui do podcast. Né, lésbica, gay, que todo mundo sabe, transexual, bissexual, né, LGBT. Assim, a sopa de letrinhas. O que é o queer, LGBTQI, intersexo, A, assexuado, P, pansexual, depois do P, N é o não binário. E o mais? O mais é porque vai surgir mais outras coisas. Porque, assim, ainda tem o gênero fluido que não entra nessa sigla. Porque... O gênero fluido não é uma espécie de não binário, não? Não. Porque o não binário, ele não se identifica nem como homem, nem como mulher. Não se identifica? Não se identifica. O gênero fluido, ele hoje pode ser homem, transita. Ou amanhã eu posso ser mulher. Eu posso hoje estar mais feminina, amanhã mais hoje eu tô super feminina, eu quero ser chamada como mulher. Mas amanhã eu tô masculino, eu quero ser chamada como homem. Transita, o gênero fluido transita. O não binário não é nenhum dos dois. Eu não quero nem ser homem, nem ser mulher. Tá. Essa questão também Você já falou um pouco, mas acho que dava pra gente falar mais essa diferença de gênero, sexo e sexualidade. Sim, acho que a gente podia esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Porque é o que acontece. A questão da identidade de gênero, por exemplo, eu, Dayana, sou uma mulher cis, né? Por que eu sou uma mulher cis? Quando eu nasci, foi atribuído a mim o gênero feminino, certo? Certo. E eu me olho no espelho e me identifico. Se reconhece? Me reconheço enquanto gênero feminino. Então, essa é a minha identidade de gênero. Seria diferente se fosse atribuído quando eu nasci o sexo feminino, mas hoje eu me olho no espelho e não me reconheço pelo gênero feminino, me reconheço pelo gênero masculino. É uma questão de identidade de gênero, não tem nada a ver com a sexualidade. Sexualidade é com quem eu quero me relacionar, ter um relacionamento amoroso, sexual, que seja. Eu, por exemplo, sou uma mulher cis, lésbica. Eu me identifico como mulher e também tenho a sexualidade para outra mulher. Atração sexual. Atração sexual para outra mulher. Aí eu queria fazer um adendo. Sim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Porque, assim, contando um pouquinho da minha história, né? Não falei minha idade aí no currículo, mas vou falar... Não. Quase 40 anos.
Então, na minha época, eu, por exemplo, não sabia o que era ser lésbica. Não sabia o que era. Adolescente, 12, 13 anos, eu não sabia o que era isso. Hoje em dia, todos eles sabem, né? Que tem as informações. Todos eles Então, sabem. assim, nessa época, eu tinha uns 13 anos, eu me apaixonei por uma menina. Me apaixonei, mas eu não sabia o que era, se era paixão, se era sério. Eu não sabia. Você gostava demais dessa Eu pessoa. gostava, era apaixonada por ela. Ela era uma... ela era sobrinha da esposa do meu tio. Não era prima de sangue, mas considerava como prima, Sim, sabe? sim. E eu tinha aquela paixão por ela. Ela podia chegar lá que meu olhinho brilhava. E era aquela coisa muito inocente, mãozinha, ai, assim, aquela coisinha tão... E eu fui muito apaixonada por ela. Só que quando aí a família foi percebendo o que estava acontecendo, aí ela foi excomungada da família, que ela era mais... Eu tinha uns 13, ela tinha uns 15, 16, né? Aí, nessa época, a idade faz muita diferença, né? Uhum. Aí ela foi excomungada e tudo mais. Eu fiquei sem entender nada. O que Nossa, aconteceu, que horror. gente? Fui obrigada a namorar um menino da igreja. Aí eu Gente. fiquei com ele muitos anos, mas não tive relação sexual. Ele tentou me estuprar, né? Aquela coisa do... Sim, passou. O estupro corretivo, né? Como dizem. Mas, graças a Deus, não conseguiu. Nossa, que pesado. Foi tudo isso, né? pesado. Então, assim, nessa época ainda tinha na minha cabeça, por pressão familiar e pressão social, que eu estava errada. Que E eu não você podia ficar com sentia que mulher. você pensava isso, eu tenho algum problema. Pensava. Sempre pensei, eu tô errada, eu tenho um problema. Até porque minha família também massacrou muito, sabe? Sim. Não, isso aí é do diabo. É assim mesmo. É, Porque a complicado. religião vai estar sempre vinculada. Sim, Não a adianta. família evangélica, então, sabe? E na época, aí foi, mas também foi assim, uma E libertação. como que você conseguiu se libertar dessa coisa? Foi uma libertação, porque quando todo mundo acha assim, você se tornou lésbica, a gente sabe que não se torna, né? Por conta dessa questão da tentativa de estupro, até que não, porque nessa época fiquei com tanta raiva, porque ele era ministro de louvor da igreja, o pastor acobertou. Então foi tudo assim. Aquelas coisas Então, mais... e quando eu fui vendo aquilo, eu fiquei assim, terríveis. que ódio. Aí fui pra vida. Fui pra vida, viver, vou beber, vou né? Desculpa, não pode falar palavrão. Vou, enfim. Extravasar. Então eu pensei assim, né? Vou extravasar e tudo mais. Aí, nesse meio tempo, eu conheci o pai da minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos. E assim... Você tem uma filha de 15? Tenho uma filha de 15 anos. E assim, ele não foi um namorado, nada. Foi um negócio, né? Então, quando eu estava grávida dela, ele queria casar comigo. Por conta da gravidez. Só que eu já estava com uma menina que eu tinha conhecido. Então... Aí eu botei na minha cabeça, quer saber? É isso mesmo, vou me assumir lésbica, porque eu não gosto disso, gente. Nunca gostei mesmo. Foi mais aquela coisa, tem que ir, tem que aproveitar. E como aconteceu essa situação da tentativa de estupro, eu achava assim, não, tem que fazer tudo que eu tiver pra fazer, pra eu saber o que é o certo e o que é errado, né? Como se tivesse, né? Como certo e se errado, tivesse né? certo e errado, mas na minha cabeça existiu o certo e o errado. Era muita pressão que você sofria. Exatamente. Aí foi isso. Aí de lá pra cá, nunca mais me relacionei com homem nenhum. Só na verdade, você realmente é lésbica. Sim. Né? É porque você foi reprimida durante a sua adolescência. Exatamente. Né? E você vê como... O que causa, né? O que vai causando nas pessoas é isso. Mas né? sofre são ainda... Os padrões heteronormativos. Os padrões heteronormativos. Você, quando Eu era ainda menina, sofro o preconceito. Não, mas você- você tem filha, então você não é lésbica. Você, quando era criança, Meu menininha, Não filhinha sei da nem o que mamãe, dizer. usava... Qual eram as cores da sua roupa? Assim, eu até que na minha infância, adolescência, eu era bem molequinho. Bem mulher. Mas Era brincava de boneca. mas era reprimida por ser molequinho. Minha avó me chamava de moleque macho.
você parece um moleque macho, não sei o quê, brigava. Moleque macho, tinha muitos esses negócios. Moleque né? macho. Mas Aí, brincava de boneca, ganhava boneca. ganhava só boneca, mas Usava não gostava de vestido brincar. pra sair. Laçarote na Laço, cabeça. rosa. Isso Gente, aí minha filha detesta rosa. E quando, né, a criança tá ali brincando, né, com uma boneca, isso já é o treinamento pra ela crescer e se tornar mãe. Ser mãe, exatamente. Esse é o padrão hétero normativo. Por que a entendeu? menina Vai brinca de treinando- boneca e o menino brinca de carrinho? Exatamente. Não é só boneca, né? É panelinha, fogãozinho, fogãozinho. liquidificador. E ali já vai moldando eu o me ser. recuso, eu não dou brinquedo assim pra criança, não. Pra Eu menina, também não dava pra minha filha, Eu não dou, não. Dou É outras bem mais coisas. interessante você dar um livro. Não dou, não. Esse negócio de dar Levar pra fogãozinho passear. com panelinha, não dou, não. Né? Exato. Deixar a criança livre. Agora, fala um pouquinho dessa questão da adoção. É difícil para as pessoas para as famílias homoafetivas adotarem crianças? É difícil, na verdade, é difícil até mesmo para casal heterossexual, né? Existe uma burocracia, mas também é uma burocracia necessária. Porque existem muitos casos que as pessoas adotam para explorar. Adotam hoje, eu não gostei, devolve. Isso mexe muito com o psicológico da criança. Então, assim, essa burocracia, ela realmente é necessária. Ainda com a burocracia ainda acontece esse tipo de coisa. Então, a burocracia é necessária. Então, assim, para casais homoafetivos, ainda é mais por conta do preconceito também. Porque, por mais que, não, mas já tem decisão, já pode. Em qualquer lugar tem preconceito. Você vai no médico, tem preconceito. Você vai na esquina, você é atendido, em qualquer lugar tem preconceito. E nesses locais também existe preconceito. Então, assim, sempre há uma barreira para a pessoa LGBT, principalmente casais homoafetivos que querem adotar. E tem aquela questão de você também ter que ter um poder aquisitivo para poder adotar. Então, as famílias, principalmente as famílias que eu atendo aqui em Maricá, a grande maioria são pessoas ou já têm um filho de outros relacionamentos, relacionamento hétero, ou mesmo juntou. Assim, é uma coisa mais abrasileirada, né? Como Sim. podemos dizer. Porque a forma mais burocrática, né, a forma correta, é bem difícil mesmo. Aqui, por exemplo, em Maricá, eu ainda não atendi casos de adoção. Eu conheci um casal de 2 homens gays que eles estavam na fila. Mas depois não tive notícia se eles conseguiram. Eles queriam muito adotar e tudo mais. Até queriam que até não tinha aquela exigência de ser bebê, nem tudo mais. Nem isso. Eles, não, a gente quer uma criança independente. Eu vi até um caso, estava até conversando, né, Isabel, com você, que eu vi um caso na rede social de duas mulheres lésbicas que adotaram um menino de 12 anos. Aí hoje ele já é um homem de 15 anos, sabe? Mas foi bem legal essa questão, porque tem todo um medo, né? Um menino, você não sabe como que ele foi criado, você não sabe quais costumes, né, que ele tem, né? Sei lá, pode ser violento, pode ter algum tipo de problema. Então, realmente, as pessoas têm mais resistência a adotar crianças com mais idade por conta disso, por conta de outras coisas, né? Na verdade, existe também um preconceito aí, né? Que as pessoas querem crianças bebês, brancas. Aquela coisa, bem bebezinho. Né? Bebezinho. E eu acho que as famílias homoafetivas também passam por um outro tipo de preconceito, né? Até na adoção, que é uma questão de se é um casal de homens e adota um menino, tá vendo aí? Vai influenciar. Exatamente. Se é um casal de lésbicas, lá, tá vendo? Vai influenciar. Isso, gente, não tem nada a ver com nada, lógica, né? Não tem lógica, né? Porque a pessoa até porque, né? Eu fui criada por casal hétero. Eu acho que todos os homossexuais são criados por casais héteros, né? E mesmo com toda doutrinação, quando você ainda tem essa questão da religião envolvida, né? Sim. E aí muita gente acaba sendo infeliz a vida inteira porque não consegue ter essa libertação que você teve, né? Fica naquela vida de faz de conta. E foi tardia, eu tinha 24 anos. Sim. Foi bem, né?
foi bem tardia, né? Se a gente for pensar que hoje em dia os Foi. adolescentes já sabem o que querem, já tem uma posição que na minha época eu tava aqui, ó, perdida. Até Não, mesmo hoje por as conta da crianças pressão. de 13 e 14 já sabem. Já Você com sabe. 13 não sabia o que você estava sentindo. Não sabia, Né? eu só sentia. Só sentia. Não Mas o que sabia. é isso? Né? Não tinha hoje noção hoje do que não, que era. é muita informação. E apesar de toda a informação, é As muito pessoas preconceito ainda são ainda. ignorantes. É. Porque, assim, eu dei uma palestra até mesmo no curso de Direitos Humanos, que eu estava conversando com vocês. Aí eu falei, né, durante a palestra, eu falei assim, porque falta informação. Aí o menino falou assim, não, eu vou te corrigir, não falta informação. Porque tem muita informação por aí. Eu falei assim, você tem toda a razão. Então eu vou retificar a minha fala, vou falar que falta as pessoas quererem se informar. É diferente de dizer que falta informação. Falta as pessoas quererem se informar, porque a informação está aqui. A gente pega aqui o celular, tem tudo. Todas as informações que você quiser, você coloca ali na pesquisa e você vai saber. Então, assim, as pessoas realmente não querem ou não fazem questão, ou então acreditam num grupo de WhatsApp e acabou. Aquilo ali é verdade absoluta. Não busca a informação para saber se é verídico ou não. Mas isso é a LGBTI-fobia estrutural. Sim, como é o racismo estrutural, exemplo, como é o machismo estrutural. E aí, por exemplo, essa semana eu estava realizando a entrega de uns ofícios. E aí eu cheguei em determinada secretaria e a pessoa já veio me atender naquele padrão, né? Que você já sabe, pela roupa a gente já identifica. Uhum. E aí ela falou simplesmente assim, não é que não. Ah, não, aqui você não vai resolver. E eu fiquei assim, poxa. É complicado. Eu mal consegui me apresentar. A pessoa falou assim, aqui você não vai resolver isso. Ah, você tem que vai na prefeitura. Ah, resolve com fulano de tal. E ali eu consegui sentir na pele. Eu passo por isso. Sabe? Várias vezes quando eu chego a também. questão de te olhar assim, de cima a baixo. E sabe? Eu passo por isso muito. Quando eles veem lá a sigla LGBT, já te fecham uma porta, já não te dão uma barreira, né? Não quer ouvir. Porque assim, aqui em Maricá, a gente tá numa cidade progressista, mas ainda temos muito conservadorismo. Então, em muitos locais, é complicado porque realmente ainda há uma barreira. Assim, tô dando exemplo aqui em Maricá, que a gente tá aqui em Maricá, mas assim, todo lugar é assim. Mas aqui existe essa máscara do governo progressista, mas, de fato, há muito conservadorismo da população mesmo, né? A sociedade não é do ainda governo. é muito conservadora, né? Tem que ter muitos avanços ainda. Exatamente. Agora, lá, os atendimentos que você realiza lá na coordenação, o que mais você atende lá? A gente atende mais casos de LGBTfobia. Ou casos de violência mesmo, violência física, ou violência doméstica? Tanto violência doméstica, violência na rua, violência no trabalho, violência na escola, em qualquer lugar. Fui na esquina e a pessoa olhou para mim estranho e quis me bater. Tem muitos casos, muitos assim. Que não respeita nome social, não respeita pronome. A pessoa faz questão de chamar pelo, faz né? questão. Se é ele, chama de ela, né? Se é ela, chama de ele, né? De forma proposital, De né? forma para ofender mesmo, Para né? ofender. É bom também a gente falar que essa questão da violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha também, queria que você falasse sobre isso, sim, né? Sim, até trouxe aqui pra gente ver, né? A nova decisão do STF, que agora ele decidiu que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada às relações afetivo-familiares de casais homoafetivos do sexo masculino ou que envolvam travestis e mulheres transexuais. Por unanimidade, o plenário entendeu que há omissão do Congresso Nacional em legislar sobre essa matéria. Ou seja, né? Agora, a Lei Maria da Penha também também está estendida para casais homoafetivos. Que bom, né? Inclusive, eu recebi um caso de um menino, né, lá na secretaria, acho que foi ano retrasado, que ele
se relacionava com outro homem, eles se separaram, ele já tinha apanhado do menino e estava recebendo muitas ameaças, o garoto ia no trabalho dele. Nossa. E ele já estava desesperado, não sabia o que fazer. Eu falei, não, vamos na delegacia que eu vou com você. Acompanhei ele na delegacia, chegou lá o inspetor, não, mas homem com homem não tem Maria da Penha. Gente, dentro da instituição. Sim. Aí eu falei assim, tá, mas não tem Maria da Penha, mas aqui a gente teve agressão, a gente tem ameaça, a gente tem perseguição, a gente tem importunação, a gente tem diversos crimes aqui que o senhor pode registrar. Aí ele, mas não vai dar em nada, que não sei o quê. Aí ficou lá e depois de eu insistir muito, brigar literalmente, ele fez o registro, mas, enfim, com muita má vontade. Com muita má vontade, foi arquivado. É interessante você falar sobre isso, porque aí eu queria que você falasse do papel do advogado ou da advogada nesse... que vai atuar com essa questão de direitos humanos, né? Especificamente nessa área LGBT, né? Quer dizer, se essa pessoa vai à delegacia sozinha não ia conseguir nada. Nem um registro ela ia fazer, né? Porque o cara, né, precisa ter um treinamento nessas instituições, né? Na polícia, por exemplo. É muito difícil. Por entrada isso nesses... Nossa. Que você falou até da formação. Difícil. A nossa equipe também dá a formação. A gente já fez na Guarda Municipal, já fizemos na Secretaria de Saúde. Então, porque assim, as próprias instituições, né, do Estado, né, elas têm que ser formadas, né? Elas têm que ter esses cursos para aprender a tratar, a lidar, a receber, a acolher. Receber e acolher. E o funcionário público, principalmente, ele, por lei, ele tem que saber. Por lei. Exatamente. Por lei. Eu não sei... pode nem alegar desconhecimento, não né? pode. Eu não sei o pronome. Ele, ela, dele, dela. Tudo bem. Então, pra não errar. Na dúvida, pergunta. Pra não errar. Como você gostaria de ser chamado? Exatamente. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Na dúvida, perguntar não ofende. Sim. Claro. E você não vai estar sendo preconceituoso, não. E essa atuação do advogado, Daiane? Então, assim, né? Por exemplo, nesse caso, se eu não tivesse com ele, ele não ia conseguir registrar. Mas aí tem aquela questão, mas não vai dar em nada. Estatística. Se a gente não tiver estatística, se a gente não tiver dados, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue ter resultados em cima daquela... Por que precisa disso? Tem que ter números. Sim. Né? Então, assim, é muito importante o advogado que queira atuar nessa área, que ele vá... tem que ser realmente um pouco de pé na porta, como eu faço bastante. Tem que ter essa... Tem que brigar, você tem que ter uma energia para isso. Tem que falar da lei, porque muitas pessoas... não, as pessoas acham que LGBTfobia é só você bater. Nossa. Não, porque não... Ou então você xingar, você ofender. Não bati ninguém, não ofendi ninguém, mas se você chamar uma mulher trans de ele, você já está cometendo crime. Isso aí. E as pessoas, não, é minha opinião. Pra mim é ele, pronto, acabou. Exatamente. Não é pra você. Ninguém quer saber a sua opinião, né? Exatamente, como disse a Erika Hilton, né? A sua opinião você deixa na sua casa. Exatamente. Então é sobre isso. E também a lá forma e acabou. como tratar. Né? A forma Porque como tratar. Porque às vezes a pessoa trans ela chega no balcão pra poder receber um atendimento ou procurar um serviço. E aí, ali mesmo, né, a pessoa que está ali recepcionando não sabe a maneira correta de tratar. Ali mesmo a pessoa, sinceramente, vai pegar, vai desistir e vai embora. Desiste. Fatalmente vai embora. Acontece muito, principalmente no serviço de saúde. Acontece muito. Mulheres lésbicas, principalmente as mulheres que têm um estereótipo mais masculino, elas não vão ao ginecologista, por vergonha. Nossa, que perigo isso, Não vão, elas não vão. Imagina um homem trans. Isso a questão da passabilidade, né? Isso acarreta eu não sou outros passável, problemas. Então... Exato. Mas aí isso vai acarretando uma mulher outros trans problemas, não né? vai ao urologista, entendeu? Muito difícil. Você pode fazer uma entrevista com mulheres trans, homens trans, mulheres lésbicas. Pergunta se eles vão ao médico, se eles se tratam. Muito difícil. Quer dizer, eu olha conheço o problema mulheres lésbicas que causa. nunca foram ao ginecologista. Nunca? Nunca foram. Conheço mulheres lésbicas que nunca foram ao ginecologista. Isso é um perigo. Porque você acaba criando um problema de saúde pública. Sim, preconceito sim. institucional. Mas aí eu, né, como você falou da passabilidade, eu passo, né, vamos dizer assim, eu tenho um estereótipo mais feminino. Sim. Eu já fui um ginecologista para fazer meu preventivo e aí nas perguntas,
né, coloca lá, né, homossexual e tudo Sim. mais. Ela, não, você não precisa fazer preventivo. Eu falei, Meu Deus, socorro, gente. não preciso fazer preventivo. Isso tem pouco tempo, não. Se tiver 5 anos, é muito. Ela falou assim, não, porque você não tem relação com o homem, não precisa. Ué? Gente... Dentro do sistema de saúde. Gente, Sim. não, eu E queria... eu tive que brigar, não, eu vou fazer o preventivo sim. Não, que eu loucura. queria que a gente... aqui, é bacana esse espaço aqui do podcast, porque... Gente, olha o que a gente está falando, né? Quer dizer, quantas coisas vão causando, né? A questão do preconceito, o que ele gera desde a infância dessa pessoa. Sim, exatamente. Vai passando pela adolescência, vida adulta. O preconceito vai se enraizando dentro das instituições, quer dizer, dentro de uma polícia. Se eu chego para me defender, eu não consigo. Não, Né? O Brasil é um dos países que mais mata, né? É o país que né? mais mata Da pessoas população LGBT. Eu chego para fazer um exame, eu não consigo. Quer dizer, você não precisa fazer porque você é lésbica. Se você não se relaciona com um homem, da onde esse pessoal de saúde Da onde criou que isso? Rasga o diploma. Rasga o diploma. E aí, Então, interseccionalidade, né? Acho que tem isso do médico. Porque são camadas. Na São época... camadas. Antes de ser lésbica, você é mulher. Sim, exato. E aí as pessoas não entendem isso. Não. Exato. Agora, E não só mulher, né? Porque existem homens trans que também têm Exato. aparelho reprodutor feminino. e tem que fazer. E precisa fazer. Tem homens que gestam, né? Exato. Então, Nossa. assim, como que faz? Porque, assim, isso ainda é um tabu também, porque a Organização Mundial de Saúde não reconhece um homem para poder ser atendido por ginecologista. Então, não pode ser atendido por ginecologista. Ou seja, homem trans, atualmente, não pode ser atendido por ginecologista. Outra loucura. Sim. Isso Agora, ainda está sendo uma briga tem para muita- ser mudado. Existem muitas lacunas ainda, né, doutora Dayana? Muitas lacunas ainda que a gente precisa rever. Você falou, né, que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, sobretudo transexual. A expectativa de vida transexual é de 35 anos. Nossa. A expectativa E uma de vida. ironia é Quem que tem mais é de o 35. país que mais consome Pornografia. conteúdo pornô trans. Exato. Do mundo é o Brasil. Exato. E mais mata trans. Olha, mais eu, mata. Ai, gente. olha, E o Brasil... Tem muito mais pra Tem. gente falar. E o nossa. que acontece? O Brasil ainda além disso, né? O país que mais mata homossexual, né? Pessoas LGBTs, na verdade. O Brasil, é crime ser homossexual no Brasil? Uma pergunta que eu faço a vocês. É crime? Pela taxa de mortalidade. Não, isso eu tô falando pela sociedade. Sim. Infelizmente. Mas, teoricamente, não é crime. Não, na Existe- lei não, né? Nós Existe. somos todos Óbvio que iguais não. perante a Sim, lei, tá na nossa exato. Constituição. Mas existem países que é crime ser LGBT. Que Tá na tem lei, pena né? de morte. E o Brasil ainda consegue matar mais que esses Nossa. países. É um absurdo. É como se fosse crime. Exato. Né? Olha, É muito surreal. doutora Dayana, eu queria, assim, acho que a gente vai ter que trazer outra Parte coisa. 2. Vai ter que fazer uma parte 2, Eu já porque a quero. gente Parte quer... tem muita coisa, muito Muita assunto, coisa. muitas dúvidas, é porque a gente também escuta muita coisa. Mas eu queria muito, né, a gente quer muito agradecer a sua presença aqui no Eu nosso que agradeço. podcast. Foi incrível. Né, os alunos aqui da Univassoura, 6º período de Direito. Meus a gente- futuros colegas. estamos quase lá, né, Letícia? É isso. Tá perto. A gente está muito feliz e a gente está muito feliz com esse trabalho que está sendo desenvolvido. E agradecer mesmo. Vamos fazer um brindezinho com a nossa canequinha. Deixa eu botar do lado, senão o meu diretor briga. Peraí. Olha, obrigada, tá bom? Eu que agradeço.